Está começando mais um podcast. Hoje a gente está com a Cláudia, que ela é criadora da Mulheres de Negócio aqui na Bélgica. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Cláudia, conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer, o pessoal de casa também que ainda não te conhece, para conhecer um pouquinho quem é a Cláudia, onde a Cláudia morava no Brasil e por que veio para cá, para a Europa. Vai ser bem resumido, porque se eu for contar a minha história, já dá para fazer um livro, né? Então, vim para a Bélgica porque eu casei com um diplomata belga, que eu conheci no Brasil. Então, casei no Brasil e já cheguei aqui casada com ele, né? Então, foi assim que eu cheguei na Bélgica, casada, como diz o pessoal, por amor. E você, qual foi as dificuldades que você encontrou quando chegou aqui no país? A dificuldade que eu encontrei foi a diferença muito grande de cultura, né? Eu já imaginava que eu iria encontrar o frio porque eu cheguei muito nova. Então agora em janeiro fez 22 anos que eu estou na Bélgica. Nossa, tempinho já. Já, 22 anos, né? Nesses 22 anos eu viajei para outros países, que a gente vai falar depois. Uhum. Mas a primeira dificuldade foi uma grande diferença. Então assim, já sabia que eu não iria falar minha língua, claro. Mas na época, né, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, a comunicação era mais complicada, então a saudade da família era muito grande, então eu só conseguia falar com minha família uma vez por semana, ficava mais barato. Então, assim, por não ter contato direto com os meus compatriotas, apesar que já tinha muitos brasileiros, mas devido a eu morar longe de muitos deles, eu não tinha contato. Então, isso assim, a maior dificuldade que eu tive mesmo foi ficar longe do meu povo, né? Porque no resto eu tive uma grande facilidade de me adaptar. E você morava em qual região do Brasil? Eu venho da Bahia, eu venho de Porto Seguro. Na verdade, eu venho de uma cidade chamada Itabela. Essa cidade fica mais ou menos a 100 quilômetros de Porto Seguro, Bahia, né? Que é o interiorzinho, o interior do interior. Você se adaptou bem aqui à Bélgica? Sim, me adaptei porque já no Brasil eu já tinha o hábito de migrar, né? Ali eu morei no Rio de Janeiro, vindo do interior da Bahia, mas eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu fui morar em Salvador, então eu já tinha esse hábito de migrar no Brasil. Então aqui, claro, saí do Brasil para a Europa, né? Não é a mesma coisa, mas me adaptei rápido, sim. Ai, que bom. Quando você chegou aqui, você veio casada com um diplomata, você trabalhou ou você foi só madame? Então, Vanessa, madame, essa palavra também me assustou um pouquinho quando eu cheguei, né? Porque você chega, as pessoas já te chamam de madame, né? Então, madame pra gente no Brasil já é alguém bem importante, bem chique, né? Bem importante. Então, quando eu escutava essa palavra madame também me assustou um pouco. Não, eu confesso que eu não trabalhei, até porque, assim, o meu ex-marido, né? Nós estamos divorciados, ele é embaixador e devido a isso ele também fazia pouco tempo na Bélgica. Então, ele ficava 2, 3 anos aqui, aí ele já ia para outro país, aí eu tinha que acompanhar. Então isso impedia que eu encontrasse um trabalho, porque assim que eu estivesse me adaptando ao trabalho eu teria que deixar, né, para acompanhar. Então assim, em outros países, devido à profissão dele, eu não podia trabalhar, né, então a gente não pode ter contrato de trabalho. Mas assim, como diz assim, era bom, mas a gente, como diz em francês, eu gemonoia um pouco, né? Eu tava um pouco chateada de não ter muita coisa, mas sempre procurava alguma coisa para fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito imperativa, então não conseguia ficar parada sem fazer nada. Então, tava procurando alguma coisa para fazer sempre. Tá certo. E aí você retornou para a Bélgica quando? Já que vocês moraram em vários outros países. Então, assim, eu fiquei acho que os 2 primeiros anos aqui. E aí eu fui para a África, né? Morei na Etiópia. Lá eu morei 4 anos. E assim que eu cheguei lá, eu queria tanto fazer alguma coisa e a casa estava cheia de funcionário, né? Tinha empregado para tudo. E eu disse pro meu ex, né? Eu falei, eu vou demitir todo mundo e vou cuidar da casa para ter alguma coisa para ocupar a mente, porque como eu falei, não existia Facebook, WhatsApp, nada dessas coisas, não existia podcast, né? Para assistir. Aí eu tinha que fazer alguma coisa, assim. Aí eu falei, eu vou cuidar da casa, porque a casa era enorme, era uma ocupação. Ele, uau, não pode fazer isso, você é primeira dama, você não pode fazer isso e não pode demitir os funcionários.
Aí eu fiquei com pena dos funcionários e falei, não, tá certo. Mas aí eu entrei numa associação caritativa, né? Então eu ajudava muitas crianças, pessoas lá na África, então fazia sempre algo para compensar, que era para ajudar as pessoas carentes, mas eu acho que a pessoa mais beneficiada era eu mesma, porque eu me sentia tão bem fazendo aquelas obras, aquele trabalho na associação, que aquilo ali voltava para mim, eu acho que umas 10 vezes mais do que eu oferecia para quem estava realmente precisando. Então a pessoa mais beneficiada mesmo era eu, né? Aí depois voltava para a Bélgica de novo, ele trabalhava no ministério. Aí é que eu comecei a trabalhar em uma outra associação, que é a Associação para Cuidar de Imigrantes, né, refugiados aqui na Bélgica, que existe. Isso é um grupo de esposas de diplomatas belgas que se reúne e faz essa associação. E se encontram uma vez por mês, estão no café, e a gente já, quer dizer, hoje eu não faço mais isso, né? Então ajuda muitos refugiados, né? Pessoas realmente, não refugiado não, pessoas que estão precisando. E aí depois a gente viaja de novo. É isso. E quando que foi que você realmente firmou os pés aqui, falando, não, agora eu quero a Bélgica como um local de residência fixa? Olha, querer a Bélgica, na verdade, eu sempre quis, porque eu sempre fui para países difíceis, né? Então, assim, quando eu estava fora, eu queria muito estar aqui ou no Brasil. Então, assim, eu ainda cheguei a passar algum tempo num país árabe que, assim, o país mesmo, eu não sinto saudade, mas eu sinto muita saudade do povo de lá. Por incrível que pareça, eu morei na Argélia, que é perto do Marrocos. Então, assim, o povo árabe, eles são muito acolhedores. E eu morei e gostei muito de ter ficado com esse povo, ter conhecido a cultura deles melhor, porque é a mesma coisa. Eu tenho certeza que muita gente que não conhece o Brasil, tem gente que tem uma imagem negativa da gente, né? Pelo fato de ter alguns brasileiros, não generalizando, né? Que mostram uma imagem negativa, como assim todos os estrangeiros. Então, da mesma forma, eu pessoalmente tinha uma imagem muito negativa do mundo árabe. Então, devido aos 4 anos que eu passei lá, hoje eu vejo eles, assim, sabe, são para mim pessoas muito acolhedoras, de um coração enorme, isso não tem nada a ver com os terroristas. Então eu morei esses 4 anos lá, e uma vez que eu saí de lá, né, em 2012, eu fui pro Brasil. E lá eu fui ainda acompanhada com meu ex-marido, e fiquei lá uns 4 anos também. Depois do meu divórcio, eu voltei para cá em 2018. E agora, depois de 2018, é como dizer, tô plantando minha semente aqui, meus pés aqui, e só Deus sabe qual é o meu próximo destino. Agora eu acho que já tá indo por 5 anos que eu tô aqui. Foi um desafio? Foi. Voltar pra Bélgica foi. Conta pra gente um pouquinho o desafio que você passou. Espero que eu não vou chorar. Você não chora junto. Então, agora vai passando pelas coisas mais complicadas. Eu falei as coisas boas primeiro, né? Porque foi bom mesmo. Foi um desafio muito grande. Eu cheguei em 2018 aqui, voltei com 2 crianças pequenas, uma do meu ex-marido, uma do atual, e cheguei aqui com 500 euros no bolso. Imagine, eu era a primeira dama da Bélgica e voltei aqui, recomecei do zero mesmo, fui no fundo do poço e eu estava disposta a trabalhar, não importa de qualquer profissão, para poder dar uma vida digna para meus filhos, apesar que, graças a Deus, ele nunca deixou de, né, assumir as responsabilidades dele com as crianças. Foi uma fase que meu filho mais velho estava passando pela rebeldia da adolescência e eu não estava preparada para voltar para a Bélgica, mas eu penso assim, se a gente for esperar o momento certo, você está preparado, você nunca está preparado, né? Então eu só pensei o seguinte, eu vou voltar para a melhor educação das crianças, porque no Brasil financeiramente eu não estava ruim, mas para a educação a gente sabe que é difícil. E quando eu cheguei, eu me senti assim, foi o mundo cair na minha cabeça, né? Desabou assim, porque eu vivia aqui protegida, eu vivia como se eu fosse um cristal que tivesse aquela proteção em volta de mim, né? Eu não saía. Até hoje eu tenho
5 anos que estou aqui, eu ainda não sei andar direito na Bélgica com transporte público, nem dirijo, né? Pra você ter uma ideia. E então eu tinha sempre alguém que fazia tudo por mim, fazia meus documentos, ia para a comuna, então tinha aquela pessoa que me protegia de tudo e de todos. E quando eu voltei, era como se eu tivesse, eu acho que é como uma criança que sai do útero da sua mãe e tá ali desprotegida, né? Apesar que uma criança quando sai tem sempre a mãe, mas você tá ali, então foi assim que eu me senti. O medo, muito medo, muito medo, muito medo de não conseguir. Eu já sabia que eu ia enfrentar julgamentos, eu já sabia que eu ia encontrar pessoas que me conheceu, primeira dama, e que ia falar, olha lá como ela tá agora, tá na faxina, sabe? Eu já sabia que eu ia encontrar essas línguas, quer dizer, que não iria me cumprimentar por eu não ser mais embaixatriz. Também isso aí já não me incomodava, isso aí não me fazia nenhuma diferença. A pessoa que quisesse falar comigo, falasse, mas que não queria, para mim era um favor que estava me fazendo. Só que aquele medo de eu não conseguir, eu não consegui ser forte o suficiente para meus filhos, aquilo me deu depressão. Eu cheguei a ficar muito depressiva. Então, assim, inclusive, eu fui sentir que eu estava depressiva logo depois, porque a minha irmã, ela comentou que essa amiga minha que tá aqui falou com ela assim, Ruth, a sua irmã, eu acho que ela tá com depressão. E a Ruth, minha irmã, falou isso comigo, né? Falou, olha, a Lucimeire fez um comentário aí que acha que você tá com depressão. E quando a Ruth me falou isso, a ficha caiu, sabe? Aí, nossa, que sentimento, sabe? Aquele sentimento bateu dentro de mim, assim, falou, meu Deus, e se eu tô com depressão, isso pode ser grave. E minhas filhas, meus filhos, e se eu ficar pior do que eu tô, quem vai cuidar? E eu busquei a Deus com toda a minha força, né? Fui buscando a Deus, orando, buscando mesmo. E pedi a Deus uma direção. E um dia eu acordei assim e criei o grupo Mulheres de Negócio do nada. E aquelas outras mulheres que talvez estavam passando por algo também que não era bom, elas me transmitiam forças e elas falavam para mim assim, você me passa uma força grande, não sabendo elas que eu estava ruim. Aquelas mulheres me procuravam, desabafavam até por dizer assim, como é que você conseguiu? Você era a primeira dama e agora e eu não era nada daquilo que elas estavam pensando, mas eu queria ser forte para passar essa força para outras mulheres. E mais uma vez eu senti que eu fazendo bem, tudo estava voltando para mim. Aí quando eu fui descobrindo isso, eu falei, gente, tá parecendo quando eu cheguei na África, que eu descobri que fazendo bem lá, eu estava me sentindo bem fazendo aquele trabalho. E hoje aquelas mulheres me ligando, falando dos problemas dela, e eu não, vai lá, vai na embaixada, tem um advogado, e, sabe, aquela coisa que eu não fazia por mim, eu estava fazendo pelos outros. Tem um CPAS que ajuda, tem um endereço, eu vou traduzir para você, não vou te cobrar nada, vou te acompanhar. E eu querendo ajudar as pessoas de qualquer jeito. Só que o bem que eu estava fazendo para elas, eu estava falando, eu estou ajudando a mim, porque eu estava, cada vez que eu estava acompanhando alguém, aí eu via as pessoas olhar para mim com aquele olho brilhando, quanto que eu te devo? Não me deve nada. Aí ela, não acredito, não sei o que, me abraçava. Eu, ai, que abraço gostoso, que abraço verdadeiro, eu estava precisando disso. Então assim, eu me juntei a essas pessoas porque eu estava me sentindo sozinha. Aí eu falava que eu queria ajudar elas e eu ajudava, porque elas não estavam falando francês e eu estava traduzindo. Elas não sabiam onde ficava um endereço, alguma coisa, umas informações que eu sempre soube de muita coisa aqui, né? Então eu passava aquelas informações e aquilo fazia bem para elas e o olhar delas para mim, aquele abraço, aquela atenção, voltava tudo para mim. Meu Deus, aquilo era mais do que se elas tivessem me pago um salário ou 1.000 euros para fazer. Legal, né? E aí eu vi que eu podia, né? Aí eu fui, eu continuei, não desisti, estou na mesma caminhada até hoje. Só que hoje, assim, eu não vou dizer que não tem altos e baixos, que tem, né? Você pode estar, qualquer pessoa, um dia você está feliz, outro dia você não está bem, acontece, vai ter dia que eu não estou bem, mas menina, hoje eu acho que para me deixar mal tem que ser muita coisa. Muita coisa. E como funciona o seu projeto hoje? Conta pra gente, explica um pouquinho. Então, o projeto é isso mesmo, foi inspirado em mim mesmo, né? Porque quando eu falo em mulher de negócio, porque eu acho assim, inclusive, tem uma coisa que eu quero deixar bem clara, que as pessoas, tem
muitas mulheres que falam assim, eu vejo falar nesse grupo, eu queria muito participar, mas eu não sou mulher de negócio. E eu pergunto assim, você não é mulher de negócio? Por quê? Você não trabalha? Não, sim, eu trabalho, eu sou manicure. Eu falei, é seu negócio. Exatamente. Eu sou cabeleireira, é seu negócio. Ah, mas eu trabalho na limpeza. Eu falei, um dia você vai abrir sua empresa de limpeza. Eu falei, você trabalha na limpeza, mas você sempre fez isso? Ah, não, lá no Brasil eu fazia isso. Ela sempre me disse que tem uma profissão, né? Porque eu costumo, a base é perguntar, qual é a sua profissão? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Porque para entrar no grupo, você tem que ter um ponto de partida. Você tem que ter não é obrigatório você ter uma profissão, mas você faz algo que você gosta, faz algo que te dá dinheiro, porque trabalhar na limpeza é uma profissão, sim. É uma profissão. Hoje você é funcionário, amanhã você pode ser a dona da agência de limpeza. Ah, mas eu trabalho no negro, eu não tenho documento. Sim, você trabalha no negro, você não tem documento. Mas você tem uma profissão além disso? Tem. Então pronto, entra e se apresenta como cabeleireira, manicure, massagista ou sei lá o que, cozinheira. Mas nunca fala, eu só sou uma... Nunca se menospreza. Porque você, por trás disso, tem uma outra pessoa que trabalha, que sabe fazer Eu conheci advogadas aqui, que ela fazia, inclusive uma que fazia minha unha. Ela não era a profissão dela, como ela mesma disse, ela pagou a faculdade dela fazendo unha. E eu conheço muitas pessoas que têm outra formação no Brasil, mas para se manter aqui, elas trabalham em outra coisa que não tem nada a ver com a área dela. Sim. Então não precisa ser necessariamente você tá trabalhando na sua profissão de origem aqui para você fazer parte. Então, esse é um apoio, esse que é a base, apoiar as pessoas e fazer elas entenderem que elas podem ser aquilo que ela quer ser, né? O apoio. E como que funciona esse apoio do Mulheres de Negócio? Por enquanto, nós ainda não temos uma sede, né, que seria um escritório, uma casa para receber. Então a gente se encontra, a gente faz grupo. Se dá para se encontrar na minha casa, vai ser na minha casa. Se dá para se encontrar na casa da outra, vai ser na casa. Então ali a gente organiza e faz o quê? Faz palestra, o apoio que as mulheres precisam. É aquilo que eu falei, se é para abrir uma... Quando eu cheguei aqui, eu falei, a primeira coisa que eu queria fazer era usar o meu apartamento para poder fazer uma sede, não só do podcast, mas também para ter uma sala onde que as mulheres pudessem se reunir e a gente dar aquilo, né? Ver em que a gente pode ser útil para elas. Sim. Porque várias áreas, sem contar que a gente fala da profissão mulher de negócio, mas também tem o lado emocional também. Sim, verdade. E isso é a parte pior, porque se você não está bem emocionalmente, nada vai ser bom na sua vida. Então você tem que cuidar um pouco de tudo, do emocional ao profissional, porque uma coisa estraga a outra. Se uma coisa está bem, a outra vai bem. Se a outra não está bem, não tem como dar bem. Então, às vezes a gente se encontra para falar só do emocional, não eu. Né? Porque às vezes eu mesmo estou precisando falar, mas sempre vem uma psicóloga, a gente marca um encontro com quem está precisando, não quer dizer que é com o grupo todo. Sim. A gente vê quem está precisando. Então tudo isso nós temos no grupo, advogado, psicóloga, um pouco de tudo, quase 300 mulheres no grupo, né? No WhatsApp, né? E esse apoio é geral no que for preciso mesmo. Tem gente que fala assim, eu preciso de um psicólogo que fala português, eu preciso de um médico que fala português. Então a gente dá um jeito de pesquisar, encontrar esse apoio para essas mulheres, porque mais uma vez, sem a saúde mental ou mesmo, né, do resto do corpo, não tem como o seu negócio fluir. Sim. Porque tudo está baseado na saúde da gente e isso prejudica muito. Então quando eu criei o grupo Mulheres de Negócio, eu fiz inspirada em mim, eu estava péssima. Tava ruim, foi a pandemia. Eu costumo dizer assim, na pandemia foi uma época que muitas pessoas se reinventaram, ou você se destruiu completamente, ou você se levantou, né? Porque para mim foi complicado, porque eu cheguei aqui na Bélgica na esperança de, tô voltando para a Bélgica, falo francês, tenho documentos, eu sei como que funciona, então tudo vai ser legal para mim, vai ser bom, vou conseguir um trabalho rápido. Só que não foi bem assim que as coisas funcionaram. Cheguei aqui, mesmo com documento, mesmo falando a língua, eu tive umas dificuldades sim. Depois eu cheguei, tive
comecei com crise de depressão, porque eu não estava dando conta, e guardava para mim, né? Que é pior. Eu não tinha com quem me abrir. Eu tinha que guardar isso para mim, que eu tinha que fingir de forte o tempo todo. E quando eu falei, pronto, agora eu vou me erguer e vou abrir minha própria empresa, que é a empresa de eventos. Sim. Aí veio a pandemia. Aí quando a pandemia chegou, aí eu me encontrei me senti com os pés e as mãos amarradas, assim como muitas pessoas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu só sei trabalhar com restaurante. Aí eu falei para uma das minhas amigas que está aqui, a Lucineira, falei, eu quero trabalhar na limpeza. Ela olhou para minha cara e disse, eu não te vejo trabalhar na limpeza. Deu vontade de pegar ela e falar, como assim? Eu quero arrumar um trabalho na limpeza para mim. Menina, ela nunca me arrumou um trabalho na limpeza. Eu sei que não era maldade dela, mas ela dizia assim, eu não te vejo na limpeza. E quando ela não me viu na limpeza, aí eu peguei e falei, e agora, meu Deus? Eu quero trabalhar. E eu falei, vou trabalhar naquilo que eu sei fazer, organização de eventos ou abrir um restaurante, né? Porque a ideia era trabalhar na limpeza, juntar um dinheirinho para abrir meu restaurante. A pandemia veio e aí quando eu vi, eu estava montando um grupo com 15 mulheres e a gente conversava no privê. Olha, você vê que na época dava para conversar com as mulheres no privê. Aquelas que não queriam expor a situação dela no grupo, ela vinha e me chamava no privê. Era que eu ficava quase uma hora falando com as mulheres. Hoje em dia eu não consigo responder nenhuma delas. Eu vejo mensagem, Cláudia, pontinho de interrogação. Eu falei, gente, tem uns 50 pontinho, gente me mandando pontinho de interrogação no privê. Eu falei, eu não consigo, eu não dou mais conta de responder vocês no privê. Não dá. Aí eu, naquilo, quando eu falo, me inspirei, eu estava muito mal, né? Tanto a saúde mental, tanto financeira. E aquelas mulheres que também achou não, eu acredito que sim, porque elas falam isso comigo o tempo todo, que elas sentiam um apoio e que graças a eu estando apoiando elas se levantaram, eu também senti um apoio nelas e me inspiraram, muitas delas ali me inspiraram. E hoje em dia eu tenho projetos grandes aí que, quem sabe no futuro eu vou falar para vocês aqui, que eu me inspirei nas mulheres do grupo e elas mesmas me dão apoio aí. Me sinto muito apoiada, muito acolhida pelas mulheres. E hoje você promove eventos também, além de ter o grupo Mulheres de Empreendedoras, que de fato é uma rede de apoio. Você também atua também como promotora de eventos? Sim, os eventos, eu trabalho com eventos há 20 anos, não, como eu falei, há 20 anos atrás eu não podia trabalhar para os outros pelo fato de estar envolvida com um membro do governo, então isso atrapalhava, né? Não podia ter um problema trabalhista, né? Porque quando você trabalha, você tem um contrato de trabalho, você pode ter um problema com o patrão e aquilo pode gerar um conflito com justiça. Então, eu deveria evitar o máximo problema. Então, devido a isso, eu não trabalhava oficialmente, mas eu sempre organizei eventos para grandes empresas e em troca eu pedia que eles ajudassem quem realmente precisasse. Eu não recebia dinheiro, assim, até recebia, mas não era para mim. Muitas vezes eles faziam uma doação para um orfanato, um hospital que estava realmente precisando. Trabalhei mesmo ajudei um pouco a Cruz Vermelha, né? Na época que eu morava na África. Então, assim, a questão do evento foi uma coisa também aí, que eu aprendi a organizar eventos ajudando, trabalhando para ajudar outras pessoas. Então, há mais de 20 anos eu trabalho com a organização de eventos, com eventos caritativos, assim que falam, né? Desculpa meu português aí. E quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu já conheço, me sinto bem, domino a situação, vou trabalhar comigo, para mim, não tem nada a ver, não é eventos caritativos, mas eu posso trabalhar e ajudar realmente quem precisa, mas não é uma SBL, é um evento que eu faço. Então, assim, o que eu proponho para as mulheres é uma maneira da gente divulgar o trabalho delas, vender. E quem não quer vender, por exemplo, tem gente que vai fazer uma exposição, não é necessariamente vender, né? Por exemplo, uma cabeleireira, uma agência de viagem, elas não vão ali vender um bilhete de evento, mas elas já estão fazendo uma exposição do trabalho dela. Então, quando a gente faz eventos grandes como esse que aconteceu agora, dia 10 e 11 de junho, foi a festa junina das mulheres de negócio, São João. Esse São João,
muitas teve lá a presença de 27 barracas, né, de mulheres de negócio. Então a maioria ali trabalha com restauração, né, restaurante, e colocaram comida, mas já teve outras não, colocaram roupa, artesanato, teve outras que só foram mesmo fazer uma exposição do trabalho. Então isso é uma maneira da gente fazer uma divulgação do trabalho. Uma exposição venda, né, que a gente fala. E sem contar os jantares que a gente faz, promove um coquetel, e tudo isso é promover um encontro de mulheres de negócio para apresentar o trabalho uma das outras. E aí faz aquele network entre todas. Que legal! É isso mesmo. Que legal, Cláudia. O que você diria para uma mulher que está precisando de ajuda, precisando daquele app, que chegou aqui, está triste, não está conseguindo alcançar? O que você diria para essa mulher? A primeira coisa que eu digo para essa mulher é não desistir nunca. Nunca desista, porque altos e baixos vai ter sempre, não vai ser só agora. Hoje você vai estar bem, amanhã você pode estar ruim, né? Só que, mas eu não estou conseguindo exercer minha profissão aqui na Bélgica, não. Então faça aquilo que te der dinheiro primeiro e depois faz aquilo que você gosta e sabe fazer, porque isso vai te trazer um bom retorno, né? Que legal, Cláudia. Olha, muito obrigada. Sua história de vida é maravilhosa, tá? Porque uma pessoa, né, que chegou num país que teve o que teve, depois teve que recomeçar, ter a força para recomeçar. Eu acho que você poderia ter inventado, para um outro país que ninguém me conhece direito, porque lá eu não vou ser ninguém, né? Posso fazer o que eu quiser para ficar à vontade, não. Você superou tudo quanto é tipo de barreira que podia imaginar. Isso é muito lindo. Fora o seu trabalho de estar ajudando essas mulheres. Eu espero que você convide a gente também, tá? Para os seus eventos. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada a vocês. Muitíssimo obrigada, Cláudia. E quando quiser divulgar também algum trabalho seu, pode vir conosco também. Algum evento que mulheres empreendedoras possam estar fazendo. A gente divulga. Exatamente. Que pode bom. mandar pra gente que a gente divulga na nossa página também. Eu faço sim. Divulgação é uma coisa que a gente está sempre correndo atrás. Porque a ideia é essa vez. Eu fico muito agradecida. Alcançar mais pessoas e trazer positividade também para... Porque é isso que falta, né? A palavra positiva. Uma palavra, ela muda tudo na vida da gente, né? Tanto por bem, tanto por ruim. Dependeu a hora que aquela palavra chega. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer muita atenção com as palavras, porque isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. E principalmente, né, uma pessoa sensível. Porque tem gente que fala assim, eu, por exemplo, hoje, muito difícil as palavras, até mesmo, quando uma pessoa me fala uma palavra positiva, eu olho bem para a cara da pessoa para ver se ela realmente está falando aquilo, porque eu sinto que de coração ou é uma ironia. Então, assim, hoje até as palavras mexem pouco comigo, porque eu não me permito mais. Já me permiti muito de sofrer com pensamento, com comportamento, atitude das pessoas. Hoje não, hoje eu não permito que nada me atinja assim. Não é nada que não tem muita que me atinge tão fácil assim, não. Tá certo. Não vou dizer pra você que eu sou uma rocha, que eu tô forte o tempo todo, mas é muito difícil alguma coisa me atingir com facilidade, porque chega um momento na sua vida que você passa por tantas coisas que você aprende a se proteger, né? Você aprende a se colocar, como se diz, uma barreira na frente, que você fala assim, não, eu dou o limite, só vai até onde eu deixo. Uma pessoa só vai me fazer mal até a hora e o dia que eu quero, depois ali eu não permito mais. Eu costumo dizer que eu corto o mal pela raiz. Eu sinto que algo vai dar errado, ali mesmo já basta. Não dou continuidade, não dou entrada, não abro a porta para a pessoa entrar, né? Vou dizer, a gente não vai abrir a porta para o mal entrar. Você não abre uma porta para um ladrão, você sabe que ele é ladrão, você vai abrir a porta para quê? O mal é desse jeito, se você permitir, ele vai entrar na sua vida. Verdade. Você pode até acontecer entrar, se você não conhece, não tem entendimento, mas uma vez que você já tem entendimento, você vai sempre se proteger. Hoje eu procuro fazer isso, mas bom. Obrigada.